né, os que ocorreram na nossa cidade, na eleição até para vereador, né, surgindo alguns novos candidatos, né, candidatos esses que entraram com o objetivo de transformar a realidade da cidade, não de se perpetuar no poder, no cargo de vereador, a vida inteira, né? O principal propósito do grupo, que veio se formando naturalmente ao longo do caminho, é justamente isso. E aí, qual foi o objetivo? Era um grupo de 5 vereadores, né, que tinham esse objetivo de transformar a realidade da cidade através de um projeto macro. E aí surgiu-se a candidatura do Marlos Costa. E como esse grupo, ele não é um grupo de vereadores novos, autônomos, independentes, que não tinham padrinho político e nem recurso financeiro para bancar uma candidatura majoritária. Então começamos a construir. E o Marlos, desde o início dessa caminhada, tinha em mente, né, que a relação dele com o PT já tinha se esgotado em função de N coisas que eu acho que a gente não precisa ilustrar aqui. Não, né? Porque eu acho que o momento nacional fala muito sobre isso. E mesmo a decisão dele já fala por si, né? E aí o Marlos tem legitimidade ou não, mas fala por si. Não sei. E o Marlos começou a conversar com vários partidos, porque você sabe, a gente está falando de São Gonçalo, que é a segunda maior cidade do estado e a 16ª do Brasil. Quando um vereador como o Marlos se coloca numa posição de ter interesse em ser candidato a prefeito, vários partidos abriram as portas, né? Qual o partido que não quer ter uma prefeitura de São Gonçalo, né? E aí o Marlos conversou com vários, até que se chegou o PSD, no qual eu sou presidente municipal de São Gonçalo. Ele veio até a mim, me colocou o interesse dele. Você é presidente do PSD de São Gonçalo. Me colocou o interesse dele e eu levei isso à executiva estadual, né? Conversamos com os representantes e conseguimos, né? Tínhamos conversas bem avançadas que se o Marlos tivesse o interesse mesmo, ele seria candidato por ali. Então nós tínhamos uma coisa muito bem encaminhada já para isso acontecer. Só que as conversas conversaram. Dentro dessas conversas, o Marlos tinha conversado antes com o PSB. E quando a gente está num projeto de grupo, né, é o que eu digo, prevalece a vontade da maioria, né? É o que eu falei. Para mim, se eu pensasse individualmente, o Marco é o vereador do PSD, é presidente do PSD, para mim o melhor que o Marcos fosse candidato pelo PSD, né, que é o meu partido. E aí, quando na semana passada houve o convite do senador Romário, que a gente sabe a importância do Romário hoje no cenário político nacional e estadual, na nossa cidade em especial, e até em função um pouco disso que o Miguel falou, eu não acredito, por exemplo, no PSD, nós tínhamos a palavra da Executiva Nacional, tínhamos conversado inclusive com o Kassab, que colocamos inclusive essa questão na mesa, em função do PSD estar alinhado com o PMDB no Estado, como é que se daria em São Gonçalo com uma candidatura do PSD ou então uma candidatura do PMDB? E tivemos a garantia que não, o que foi tratado aqui vai até o final, né, de que o PSD teria uma candidatura independente do alinhamento dele com o Estado. Isso foi uma das garantias e uma das preocupações, porque é o que o Miguel falou, né? Eu digo que sempre política é o fato e o tempo. Aprendi isso com o senador Francisco Dornelles, né? E você muitas das vezes, com o tempo, às vezes as coisas podem mudar. E aí... Só que para ele não muda nunca. E aí o que aconteceu? Na semana passada, a gente já tinha conversado com o senador Romário, o grupo político, né? Porque é o que eu digo, a gente tem uma candidatura majoritária que não é de uma pessoa, e sim de um grupo de vereadores, que o principal objetivo é a gente criar ali um grupo de partidos, né, onde a gente busca um alinhamento para poder iniciar, para dar continuidade a esse trabalho. E o senador Romário, na semana passada, fez uma conversa com esse grupo, colocou as condições e tal, e o que a gente olhou? O grupo olhou. O Romário teve 260 mil votos na cidade de São Gonçalo na última eleição. Ele teve para mais de 3 milhões de votos no estado do Rio de Janeiro. E hoje tem um projeto diferenciado, pelo que foi colocado, independente, com possibilidades de transformar não só a cidade de São Gonçalo, mas quem sabe a gente romper com o modelo pretérito no estado do Rio de Janeiro hoje. Por quê? Pegando o exemplo, Nelson, da nossa cidade. O que se aproxima de São Gonçalo, e está claro isso, e aí é que eu digo, eu não posso fazer uma avaliação isolada. A gente tem que avaliar o momento do país como um todo.
O que a gente discutiu aqui no primeiro bloco hoje? A questão de financiamento público de campanha. O que a gente tem percebido hoje, tem acompanhado a crise que vive o nosso país e que, consequentemente, essa crise se reproduz no nosso Estado. Se a gente parar para fazer uma análise do partido que comanda o nosso Estado hoje, a estratégia dele para as próximas eleições de 2016, fica claro que o Estado hoje não possui recursos para jogar pesado numa campanha de prefeito e vereador. Qual foi a estratégia do governo do Estado e aí da figura do PMDB? De se aliar aos prefeitos já estabelecidos, para que faça uso do mínimo que seria a máquina pública. Isso se deu em Maricá, isso se deu em Niterói, isso está bastante avançado em São Gonçalo. Porque qual é o cenário de São Gonçalo? Nós temos um prefeito que tem 80%, caminhando para 90% de reprovação pela população. Aí nós temos hoje um cenário que não possui recurso público. E além disso, o nosso município, para você ter uma noção, salvo engano, nós só temos recurso público até final de setembro e já está bem no final, ou seja, o recurso que vai entrar vai ser só para pagar salário e folha. Temos um passivo já absurdo. Então, qual é a estratégia nesse campo? Vamos fazer um blocão, né? Reunir aí, juntou o Estado e um município. Vamos pegar, em função das grandes lideranças políticas da nossa cidade, por exemplo, Aparecida Panicé. Hoje ela possui um impedimento, e aí que dificilmente pode ser revertido. Né? E temos hoje outros candidatos, por exemplo, a Graça Matos, o Adolfo e o Rafael perderam a eleição. Então hoje eles estão debaixo do cobertor do Pisciani. Né? Aí você tem hoje o Zé Luiz, que bate o pé que é candidato, mas que também tem uma ligação com o Pisciani. Né? Nós vamos até avaliar, ver se o Zé realmente, o Zé também afirmou isso para mim, que ele tem uma candidatura própria. Então, o que a gente hoje busca e precisa e necessita, e a gente teve que dar alguns passos para trás para dar alguns passos para frente? A gente tem uma oportunidade de romper o modelo estabelecido em São Gonçalo nos últimos 30 anos. Então, romper com essa política dos interesses individuais. Porque o que nós vimos? Ezequiel Graça, Aparecida Márcio, Charles e Elaine, hoje Neilton e Nivaldo. Então, essa candidatura do Marlos surgiu desse cenário, dessa insatisfação de um grupo de vereadores novos hoje, como eu falei, independentes, autônomos, que querem construir uma carreira política de prefeito, de deputado, de senador, de governador e quem sabe aí de presidente, vamos sonhar alto. E surgiu dessa forma. E como é um grupo, é o que eu falo, era o interesse do Marco que o Marlos estivesse no PSD e eu trabalhei para isso. Mas como o grupo decidiu que o melhor caminho era o PSB em função do partido que está hoje, que também tem uma independência perante ao Estado, da figura do senador Romário, por quê? O grande desafio, eu acho que hoje, do Marlos Costa, é ele se tornar conhecido na cidade de São Gonçalo. E o grupo entendeu que o Romário reunia essa condição de levar o nome dele e a forma como o senador colocou, com total clareza, transparência. Se você até quiser, ele gravou um vídeo, eu mandei até para você aí, do que aconteceu, do que foi essa conversa. Um vídeo esse que está com 3 dias de publicação nas redes sociais, já tem mais de 10 mil visualizações. Eu publiquei no meu... Então, assim, foi um posicionamento firme do senador, um posicionamento firme e corajoso do Marlos, que tomou a decisão de sair do PT fora do período de janela, colocando o risco do mandato dele em vigor, que demonstra um total comprometimento com a candidatura dele de prefeito. Porque ele, ao trocar de partido, ele abriu mão do mandato dele, ele pôs o mandato dele em risco e pôs também uma reeleição dada como certa de vereador também em risco. Isso demonstra o nível de comprometimento dele com a candidatura majoritária. Porque muitas candidaturas se colocam, mas a gente sabe em política que muitas das candidaturas são para serem negociadas, né? E não vão até o final, vão até para atender interesses coletivos. Porque o que aconteceu? Esse grupo de 5 vereadores já sofremos ingerências pesadas para destruir esse grupo. Tá certo. Mas está fortalecido. O Dark